Evangelho de Mateus. Aproximando-se, os discípulos lhe disseram: Por que lhes falas em parábolas? Em resposta, lhes disse: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles que não foi dado conhecer. Pois àqueles que têm lhes será dado, e terá com abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, será tirado dele. Por isso lhes falo em parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. O tema da nossa palestra de hoje se chama autoestima espiritual. Então, hoje nós vamos discutir o que nós podemos fazer para melhorar cada dia mais esse respeito e essa aceitação que nós temos por nós. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, o que é autoestima? A autoestima é diferente de narcisismo, é diferente de orgulho. A autoestima, ela é a aceitação que o indivíduo tem de todas as suas qualidades e também dos seus defeitos. Então, a gente pode entender a autoestima dessa forma. Ela pode ser vista de forma positiva, que é quando você reconhece os defeitos que você tem, mas também você reconhece as suas qualidades. E, a partir daí, você busca melhorar a cada dia os seus defeitos. E ela pode ser negativa de duas formas também. Quando você tem um sentimento inferior perante os outros, quando você se sente menos do que os outros, e também quando você tem um sentimento de superioridade perante os outros, quando você se acha melhor do que todos aqueles que te rodeiam. Então, para a gente poder compreender a autoestima, nós podemos avaliá-la dessas duas formas. Quando a autoestima ela é positiva, o caminho que ela nos leva é sempre da vitória, do sucesso, das boas decisões. Nós nos afastamos daquilo que nos faz mal, porque nós temos um respeito por nós. Então, quando a autoestima ela é positiva, a gente reconhece reconhecemos que tudo aquilo que nos faz mal e nos afastamos disso. Agora, quando essa autoestima ela é negativa, ela caminha e nos leva ao fracasso e às derrotas. Então, a negativa, avaliando dessas duas formas. Quando nós nos consideramos inferiores ou quando nós nos consideramos superiores, é o egoísmo. O que é interessante é que, por muitas vezes, o ponto de vista que cada um tem de si, ele às vezes não corresponde à realidade. Tem pessoas, vamos imaginar que é como se fosse um espelho. Tem pessoas que se olham nesse espelho e o espelho reflete exatamente aquilo que ela é. Agora, tem pessoas que vão se olhar no espelho e vão se considerar melhores ou piores do que elas acham que são. O interessante também é que a nossa postura física, a nossa postura espiritual, também ela demonstra o tipo de estima que nós temos por nós. Se você tem uma postura física que é mais apática, mais desanimada, isso aí demonstra que você se sente menos do que os outros. Já se você tem uma postura física mais elevada, mais calma, isso demonstra que você tem uma autoestima por você mesmo. Então, vamos avaliar também alguns tópicos em relação à autoestima. De onde que vem a baixa autoestima? Então, de onde que vem quando nós temos esse sentimento de inferioridade, quando já nascemos com eles? Tem pessoas que são assim, que ao longo da sua encarnação, elas demonstram que se sentem inferiores. Mas de onde que vem esse sentimento? Por que nós já nascemos com esse sentimento? Esse sentimento, às vezes, de baixa autoestima, a gente tem que lembrar que todos nós, ao encarnarmos, trazemos conosco uma bagagem espiritual. E essa bagagem espiritual nos acompanha a cada encarnação. Então, tem pessoas que na encarnação passada sofreram algum trauma ou tiveram alguma experiência ruim e elas trazem isso consigo nessa encarnação que elas estão vivendo. Então, por isso que às vezes tem pessoas que parecem naturalmente tristes, pessoas que parecem
que se sentem naturalmente desanimadas, nós percebemos isso no meio em que nós vivemos. E por que isso ocorre? Por causa da pluralidade de existência, ou seja, por causa das várias encarnações pelas quais nós passamos, e algumas pessoas aprendem a lidar com essa bagagem, aprendem a lidar com esses sentimentos, enquanto outras não. Ah, tá. Mas então se eu estou nessa encarnação e carrego comigo esse sentimento de tristeza, de inferioridade, de apatia, então para que eu vim nesta encarnação? Por que eu vim nesta encarnação para ficar me sentindo mal? Para me sentir em sofrimento? Para que isso? É exatamente para que você aprenda a lidar com esse tipo de sentimento. Essa encarnação em que você se encontra, se você tem esse tipo de pensamento, se você sente isso dentro de você, essa encarnação em que você se encontra é para você trabalhar e melhorar isso. Então, por vezes a gente se pergunta, por que eu tenho que passar por todos esses problemas? Por que eu não consigo me adaptar nos meios em que eu estou? Você não consegue se adaptar porque você está aqui para vencer esse sentimento. Então é como se fosse vamos pensar que é como se fosse um tijolo, uma casa que a gente está construindo, e a gente vai colocando tijolo por tijolo. Se eu tenho esse sentimento de pouca aceitação por mim mesma, de pouca estima por mim mesma, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, para que eu possa evoluir. Então, nunca deve estar no nosso pensamento que nós estamos nesta encarnação por estar, que a gente está aqui para ficar apático. Se você tem uma vida material confortável, se tecnicamente você não tem nenhum problema que seja terreno, a sua encarnação, então, ela está aqui para que você tenha uma missão de autodescobrimento sobre você mesmo. Ou até então, se você sofre de diversos problemas do dia a dia, se você tem certas dificuldades na sua vida, e você ainda tem esse tipo de sentimento, você se encontra nessa encarnação para poder trabalhar isso. Então, depende de você, a cada dia, melhorar o respeito, melhorar o amor que você tem por você mesmo. Então, a gente pode avaliar como que eu posso vencer a baixa autoestima, ou seja, como que eu posso melhorar o respeito que eu tenho por mim mesmo. O primeiro ponto que a gente tem que ter, autoconhecimento. O que seria esse autoconhecimento? É você se analisar honestamente. Quem sou eu? O que eu quero nesta encarnação? Quais são as minhas qualidades? O que eu posso estar melhorando a cada dia? Por que eu tenho esse tipo de sentimento? Esse autoconhecimento é você se tornar o seu amigo mais próximo. Então, é necessário que todos nós façamos essa reflexão, essa análise. Quem sou eu? O que eu posso fazer para melhorar a cada dia? A gente também não pode ter medo de falar sobre as nossas inseguranças. Hoje em dia, é muito comum. A maioria das pessoas, elas se sentem, como eu vou dizer, elas não conseguem verbalizar as inseguranças, elas não querem passar que elas sentem medo perante as outras pessoas. Elas não querem mostrar para os outros que elas têm as suas dificuldades. É como se a cada dia a gente quisesse mostrar para o outro, porque estamos numa sociedade em que a maioria das pessoas vivem para fora, né, e não para dentro. Então você quer mostrar para o outro que você não tem dificuldade e que quando você tem, você supera. Mas você não quer ter esse tipo de sentimento por você, você quer ter esse tipo de sentimento pelas outras pessoas. Então, esse é um ponto que a gente tem que buscar melhorar. É você não ter medo de falar a sua insegurança. É você não ter medo de achar que vai despertar no outro a pena por você. Gente, a insegurança é algo natural ao ser humano. Sentir medo perante as situações da vida é algo que nos torna fortes. Então, a fraqueza, ela também existe. Nós estamos aqui para trabalhar isso. E nós não devemos ter vergonha de demonstrar isso a cada situação que passamos. E dentro aí do autoconhecimento vem a autoaceitação. A gente tem que aceitar como nós somos. Não esperar dos outros, que os outros reconheçam em você aquilo que você nem mesmo reconhece. Às vezes você se sente insatisfeito com a outra pessoa porque ela não te entende. Você está no relacionamento,
Você sente que o seu companheiro não te entende, não te compreende. Você queria que ele falasse sobre certos aspectos, que ele reconhecesse as suas tristezas, mas se nem mesmo às vezes você sabe por que você está triste. Então é necessário que a gente tenha essa autoaceitação, que a gente converse, que a gente verbalize, mas que a gente também não cobre, que a gente não tenha pelos outros as expectativas. Esse também é um problema muito grande. Às vezes a baixa autoestima está relacionada porque você projeta no outro tudo aquilo que você queria ser. E quando esse outro ele não atinge as suas expectativas, você se sente mais triste ainda. Você quer que o outro te auxilie quando nem mesmo você consegue fazer isso. Então é necessário que a gente trabalhe essa autoaceitação dos nossos defeitos, das nossas qualidades e também dos nossos defeitos. Vamos trabalhar. Se hoje eu tenho o sentimento de... Eu tenho um defeito que é, por exemplo, o egoísmo, eu vou procurar trabalhar ajudando o outro. Nós, enquanto médiuns desta casa espiritual, a gente tem que trabalhar dessa forma. Porque a gente está aqui para vencer esses defeitos. Então, se você tem um defeito de preguiça, de apatia, então hoje eu venho aqui para poder trabalhar isso dentro de mim. O que mais que a gente pode estar fazendo para poder melhorar a nossa autoestima? O autoamor. Gente, esse autoamor, ele não tem nada a ver com egoísmo. O que é esse autoamor? É você se amar realmente. É você ter respeito por você próprio. É você não aceitar se colocar em situações que você sabe que são ruins para o seu espírito, que são ruins para a sua evolução. É você não se colocar em relacionamentos que te fazem mal. Tanto de relacionamentos entre homem e mulher, quanto relacionamentos familiares. Se por vezes você tem um relacionamento familiar que você sabe que é pernicioso para você, que você sabe que não te faz mal, ou melhor, que você sabe que te faz mal, então o que você tem que fazer? Por vezes se afastar para você poder melhorar. Se eu tenho um relacionamento com o meu irmão, e esse relacionamento, ele é permeado por brigas, ele é permeado por contendas, existe um momento em que eu tenho que me afastar para poder melhorar o amor e o respeito que eu tenho por mim mesma. Se aquele relacionamento está me fazendo mal, em certos aspectos é necessário me afastar. Se eu busquei ajudar aquela pessoa e eu estou vendo que eu não estou tendo um retorno, eu tenho que me afastar fisicamente, mas eu tenho que continuar me aproximando espiritualmente. Mas como assim? Aproximar-se espiritualmente, gente, é você realizar orações por aquelas pessoas. Então, se você tem realmente problemas familiares ou problemas de relacionamento que não estão te fazendo bem, que estão te deixando chateado, que estão te deixando com a sua estima baixa, que estão te deixando com esse sentimento de falta de amor e falta de respeito, é necessário às vezes se afastar fisicamente, mas não espiritualmente. Então, as pessoas que estão aqui, elas necessitam sim da gente. Se nós não podemos ajudá-las de forma física, vamos ajudá-las sempre de forma espiritual. A fé. Nós não somos nada se não tivermos a presença de Deus dentro de nós. Nós não somos nada se não tivermos fé de que as coisas vão melhorar a cada dia. Então, a fé, ela nos dá confiança de ultrapassar barreiras. Porque eu sei que eu estou aqui, eu sei que Deus me deu a oportunidade de encarnar, porque Ele acredita em mim. Porque Ele sabe que eu tenho a capacidade de evoluir a cada encarnação. Porque Ele me perdoou pelos erros de outras encarnações que eu cometi. Então, a fé, gente, é necessário ter dentro de nós a fé. É necessário fortalecer esse sentimento dentro da gente. E como que eu fortaleço a minha fé? Melhorando a minha relação íntima com Deus. Como que você melhora a sua relação íntima com Deus? Através das preces. Então, as preces, elas são muito importantes a cada dia. Muitas vezes, quando a gente fala em preces, sempre vem na nossa cabeça você fazer as orações que nos ensinam desde crianças.
Mas a prece é uma conversa íntima que você tem com Deus. É uma conversa íntima que você tem com os seus mentores. Vamos imaginar sempre, mentalizar que os nossos mentores são como nossos anjos da guarda, que estão presentes sempre conosco. Por vezes nos sentimos sozinhos porque nós não estamos no mesmo padrão vibratório que os nossos mentores. Como assim? Se você está com a sua autoestima baixa, por exemplo, você vai estar com sentimentos de tristeza, de apatia, de preguiça, de desânimo. Seus mentores, eles são espíritos mais elevados. Eles não têm esse tipo de sentimento. Então, eles não conseguem chegar até você porque vocês estão em patamares diferentes. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com os sentimentos que a gente tem dentro da gente. Porque quando nós temos esses sentimentos que são negativos, nós atraímos para o nosso campo espiritual, para o nosso lado aí, os irmãos que têm o mesmo tipo de espírito. O mesmo tipo de sentimento. Então, por isso que às vezes uma apatia, uma preguiça, um desânimo se torna algo muito maior do que realmente é. Às vezes, uma briga com um parente seu, uma briga com o seu parceiro, que é uma coisa pequena, mas aí você já baixou o seu ponto de equilíbrio, e aí você está trazendo para você mesmo um monte de espíritos que vão estar no mesmo padrão vibratório que o seu, se alimentando daquelas emoções que você tem. Então, olha só como que nós somos os responsáveis a cada dia por manter o nosso equilíbrio. Tudo depende da gente. Bom, entrando nesse aspecto aí, então a gente também vai ter a questão dos pensamentos, né? De a gente sempre estar vigiando os pensamentos que nós temos. Gente, eu sei que é muito complicado, principalmente porque a todo momento nós somos testados, né? Acontece uma determinada situação e você já vai lá e faz um pré-julgamento sobre aquilo ali. E às vezes esse pré-julgamento ele não cabe só dentro da gente, a gente tem que verbalizar isso para outra pessoa. E aí essa energia que você está verbalizando, porque os pensamentos e as falas também são formados por energia, quando você verbaliza esse tipo de atitude sua, um pré-julgamento, você está passando adiante uma energia negativa. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que fez alguma coisa que você julgou que não é correto, você verbaliza isso para outra pessoa, você está atraindo para você toda a negatividade daquele comentário. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com os nossos pensamentos e com a nossa fala. Porque uma coisa é quando a gente tem o pensamento, mas a gente repreende. Bom, eu não gosto de tal pessoa por algum motivo que ela fez algo para mim. E aí, quando eu vejo a pessoa, já vem esse sentimento ruim dentro de mim. Mas aí, se você repreende esse sentimento, isso já demonstra que você está melhorando nesse aspecto seu. Então, você está repreendendo aquele pensamento e aquele sentimento ruim referente à pessoa. Isso já é uma evolução. Agora, quando você tem um sentimento, quando você tem um pensamento e você exterioriza esse pensamento, isso se torna pior, porque você está passando a negatividade. Sabe quando a gente fala em corrente do bem, que é quando você faz uma boa ação e aí isso vai refletir em outras boas ações? Existe também a corrente do mal. A corrente do mal é quando você verbaliza exatamente essa negatividade e aí essa negatividade ela vai passando de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Isso é inevitável. Não que a gente deva se sentir culpado por ter maus pensamentos. Afinal, nós estamos aqui na Terra e isso é comum. Nós somos bombardeados a todo momento por energia negativa. Mas a gente tem que aprender a controlar esse pensamento, repreender e não exteriorizar aquilo que é ruim, que você sabe, se aquele comentário que você vai fazer, você sabe que não é uma coisa boa, guarde para você. É o melhor que você faz. Porque isso demonstra que você vai estar melhorando ali o seu equilíbrio. Você não vai estar exteriorizando, você não vai estar passando para frente energia negativa. Outro ponto também para melhorar a nossa autoestima, bons hábitos. O que seriam os bons hábitos? É eu trabalhar dentro de mim. Por exemplo, tentar acabar com a minha preguiça, que é algo também que nós temos, né? Então, melhorar a minha preguiça. Cuidar mais de mim. Não me entregar aos vícios. Que vícios? Toda vez que a gente fala em vício, geralmente vem na nossa cabeça droga, álcool, né? Esse tipo de coisa. Mas,
internet também é vício. E na internet a gente tem ali também uma rede ali de energias negativas, porque você tem discussões, né? Quando você vai lá e omite uma opinião sobre determinado assunto, e aí outra pessoa não aceita a sua opinião, você começa a discutir. Isso traz uma negatividade, porque tira o seu ponto de equilíbrio. Você fica com raiva pelo fato da pessoa estar discutindo ali com você. Televisão também é um vício, né? Às vezes você deixa de estar conversando com um familiar, você deixa de estar ouvindo o seu colega porque você quer assistir determinado programa. Isso é vício também. Então nós temos vícios que são perigosos porque eles estão a todo momento no nosso lar e não são tidos como vício. Outra forma de vício que a gente vai ter, comer em demasia é uma forma de vício, né? Existem pessoas que têm autoestima muito baixa e elas se voltam para a comida, para poder o quê? Digamos, descontar ali aquele sentimento que elas estão tendo. Isso, dependendo, faz mal para a gente. Deixar de praticar atividade física. Então, a gente tem que melhorar os nossos hábitos. Se eu acordei hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é uma prece para o quê? Fortalecer melhor a minha fé e fortalecer melhor a minha relação com Deus. E aí, melhorar o meu dia. Depois disso, eu vou trabalhar, então eu vou dar o melhor possível para o meu trabalho. Se eu vou fazer algum tipo de atividade, eu quero que aquela atividade seja a mais bem feita. Então, esse é o compromisso, se vocês compreenderem, é um compromisso passo por passo. Isso depende de nós, é um compromisso que você faz com você mesmo. O dia de hoje vai ser diferente porque eu vou buscar ser uma pessoa melhor. Se ao chegar no meu serviço eu iria falar mal de alguém, eu vou repreender isso. Eu iria reclamar de alguma coisa que está acontecendo no serviço, eu vou repreender e guardar isso para mim. E vocês vão ver que quando a gente pratica isso, esses sentimentos eles vão passando. Esses pensamentos, não que eles deixem de existir, mas a gente já vai estar repreendendo assim no ato. Eu quero que a gente esteja sempre esteja na nossa mente o seguinte, que a autoestima, gente, quando nós temos ela equilibrada dentro da gente, ela nos ajuda a nos conhecermos melhor, ela ajuda e auxilia na nossa evolução. Porque quando você tem uma autoestima equilibrada, você não se coloca em situações que vão tirar o seu equilíbrio. Você não se coloca, por exemplo, em relacionamentos que são abusivos. Então, por que é tão importante nós, enquanto médiuns, trabalharmos a nossa autoestima? Se nós, enquanto médiuns, temos a autoestima elevada demais, nós vamos trabalhar o quê? O sentimento de orgulho dentro da gente. Porque quando nós somos orgulhosos e egoístas, narcisistas, a gente não se preocupa com o outro. E o trabalho espiritual de um médium é o quê? Principalmente a prática da caridade com o próximo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar, quando a autoestima ela é muito elevada, beirando aí ao egoísmo, né, nós, enquanto médios, trabalhamos o quê? Esse sentimento para acabar com ele, porque ele impede que nós auxiliemos o próximo. E quando nós temos a estima baixa, nós, enquanto médios, trabalhamos isso aí para poder ter um ponto de equilíbrio. Porque quando a nossa estima ela é baixa, nós também nos voltamos muito para dentro da gente e esquecemos também do próximo. Né? Nós ficamos só pensando no nosso sentimento negativo, na nossa tristeza, no nosso desânimo, e esquecemos que estamos aqui para auxiliar o próximo. Quando você trabalha ajudando o próximo, você esquece desse sentimento negativo. Porque a pessoa ela vai chegar para você e falar, nossa, muito obrigada, você me ajudou no momento em que eu necessitava muito. Olha como que isso faz bem para a gente ouvir um muito obrigada. Então, por isso que a gente tem que sempre buscar o nosso ponto de equilíbrio. No Livro dos Espíritos, na pergunta 963, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Ou seja,
qual que é a pergunta que ele faz? Deus não é um ser muito grande, ele não está muito ocupado para poder estar pensando na gente, para poder se preocupar com a gente? E aí os espíritos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Então, vamos pensar aqui, ó. Deus nos ama sempre, incondicionalmente, porque se nós estamos encarnados, essa é a demonstração maior de amor dele, porque ele permite que a gente venha aqui para consertar os nossos erros, para que possamos evoluir a cada vez mais. Então, se Deus nos ama tanto, por que você também não vai se amar? Por que você vai deixar que os outros tirem o seu ponto de equilíbrio? Então, que isso fique sempre na nossa mente, que nós somos os responsáveis pela nossa evolução, que nós somos os responsáveis pela nossa autoestima, que a gente não deve deixar que o orgulho e a soberba sejam superiores no nosso espírito. Assim também como o desânimo e a apatia e a tristeza também não devem comandar as nossas ações e os nossos sentimentos. Nós devemos a cada dia buscar melhorar, buscar sermos melhores, buscar praticar a caridade. Isso só depende de nós.